estejamos todos em paz, agradecidos a Deus pela vida e vivendo com qualidade e grandiosidade conforme Ele nos propõe e nos sugere e espera que sejamos assim. A cura nova de Allan Kardec, ela se estende desde o primeiro livro, o Livro dos Espíritos, até o último número da Revista Espírita de março de 1869. Enquanto Allan Kardec pesquisou, estudou, escreveu, falou, abordou, ele sempre esteve nesse viés das curas. E não foi apenas na cura de corpos, nem tampouco apenas na cura das obsessões. Ele tratou, inclusive, dos fenômenos que atacam a sociedade, quando nos coloca numa posição em que, como sociedade, andamos claudicantes, falimos e os nossos vícios morais terminam por nos destruir. Então, Allan Kardec, ele considera o primeiro grande problema a ser curado, e ele usa esta expressão, exatamente a cura das nossas dificuldades morais. E numa dada altura ele pergunta aos espíritos, e os espíritos lhe dão o toque de que a educação moral é que seria a pedra de toque para que houvesse toda essa transformação que nós esperamos. E é uma transformação que nós esperamos, infelizmente, de braços cruzados. Só que ela assim ela não vem. Toda e qualquer transformação há de solicitar sempre daquele que a espera movimento nessa direção, nesse sentido. Nós temos tido muitas dificuldades em nos movermos. Nós nos acomodamos muito facilmente com quase tudo. Ainda muitas vezes com coisas que nos são prejudiciais nós nos acomodamos. Nós nos acomodamos às vezes a pensar negativamente, nos acomodamos na mágoa, nos acomodamos na preguiça, na indolência. Nós nos acomodamos no sentido da covardia de ter que enfrentar determinadas circunstâncias da vida. E por isso mesmo, este primeiro ponto de Allan Kardec, abordando a questão que precisamos entender a cura no seu primeiro momento mais grave, que é a cura moral, ele não deixou isso com menos abordagem ou que tenha tratado de uma forma superficial. Ele não só buscou Jesus como modelo e guia, como ele também refletiu sobre todas as suas experiências antes de espírita e em que isso repercutia naquilo que viria a ser chamado espiritismo. E como podemos dizer isto? Desde o momento em que as perguntas que ele fez, elas partiram teoricamente do ponto zero. Porque como não havia as formulações de muitas perguntas que ele elaborou, obviamente ele estava buscando dentro dos seus próprios arquivos a maneira melhor de enfrentar aquela situação. Quando Allan Kardec, já tendo vivido no campo da experiência do magnetismo, lidou diretamente com o fenômeno da cura física, e quando depois, já no desenvolvimento das experiências espíritas, ele se encontrou agora com os obsidiados e os obsessores, ali Allan Kardec teve então toda uma oportunidade para deixar uma estrutura ampla, muito bem montada, para aquele que quisesse, seja espírita ou não, seguir-lhe um modelo, ou pelo menos ter o seu modelo como referência para futuros desenvolvimentos. Allan Kardec aborda com magistral segurança as questões da mediunidade e principalmente as que dizem respeito à interferência do mundo espiritual de forma negativa ou dolorosa. Lamentavelmente, e aí entra o nosso vício moral da acomodação, nós lemos pouco, lemos mal e aplicamos quase nada. Quase toda casa espírita tem um modelo de terapia desobsessiva e quase nenhuma casa espírita tem um modelo proposto por Allan Kardec. E isto chega a ser, às vezes, a ser incoerente, se é que a gente não considera ou não toma como referência nós, como indivíduos, sermos ainda ignorantes. Ignorantes aqui uma palavra não tão forte quando a gente chama alguém de ignorante, mas de ignorante por desconhecer de fato a metodologia, o modelo, o encaminhamento que nós deveríamos ter. Allan Kardec foi muito preciso
E precisaria aqui verdadeiramente de um seminário para se abordar tudo o que ele falou sobre curas, principalmente aqui que nós já abrimos os 3 grandes pontos em que ele se referiu: a cura moral, a cura através dos fenômenos mediúnicos e a cura física através do uso do magnetismo. Então nós poderíamos pegar um contexto e ver Allan Kardec falando da mediunidade. Era bem fácil. Tomamos o livro dos médiuns como exemplo, pegamos a parte onde ele fala das obsessões e a partir dali a gente tem verdadeiro código bem definido de como se proceder. Mas, óbvio, todo modelo comporta alterações, comporta adaptações, comporta ajustes. O nosso problema tem sido que a gente tem colocado muitas modificações, o que nem seriam ajustes, nem novos padrões dentro de um mesmo modelo. Porque nada não pode ser mudado, não há nada que não possa ser mudado, mas para que tenha uma mudança eficiente no que quer que você seja, eu só mudo alguma coisa se eu conheço a base. Eu só mudo um modelo se eu o conheço. Ou então, eu vou ter que reinventar a roda em algum tempo. Essa primeira parte da cura moral, dentro da lógica, nós, pessoas físicas, ou nós, sociedade, dentro da doutrina espírita, seria ter que rever qual era a proposta de Kardec. Quando ele fala de educação moral, numa dada altura, lá no Livro dos Espíritos, quando ele trata da lei de trabalho, ele volta a falar a mesma expressão e acrescenta: não me refiro à lei moral que se aprende nos livros. Ou seja, parece que ele teve uma percepção, porque antes ele já tinha falado a expressão, e antes ela tinha sido falada apenas educação moral. Mas deve ter havido alguma coisa nesse intervalo em que alguém entendia que por educação moral é você pegar um livro de moral, ler, assimilar o que está ali e a moral já estaria conquistada. Se fosse assim, nós não teríamos quase nenhum problema mais para enfrentar nesta vida. Porque nós sabemos de tantos exemplos morais, temos tantas reflexões das mais variadas ordens, não apenas espíritas, mas de todas as escolas, até mesmo das escolas que não têm vinculações religiosas propriamente ditas, elas nos oferecem o tempo todo reflexões sobre mudanças morais. Allan Kardec, no livro que é a base filosófica da doutrina espírita, no Livro dos Espíritos, portanto, nós ali temos toda uma preparação, todo um discurso que deixa bem claro o que nós deveríamos fazer para termos uma boa índole moral. Como eu lembrei agora, na questão na terceira parte do Livro dos Espíritos, nós temos 2 momentos lindos. Quando ele fala de novo essa questão de que a educação moral ela tem que ser além do que se lê nos livros. E, obviamente, além do que se lê, o que se ouve, o que se assiste. Tem que ser um projeto que vai desabrochar de dentro para fora. E tem depois na questão 919, quando ele indaga o que nós deveríamos fazer para ir à perfeição, e os Espíritos respondem: façam como um sábio da antiguidade já disse, conhece-te a ti mesmo. E ali no comentário, Allan Kardec ele não se conformou com essa resposta. Um espírito inquieto. Ele diz: bom, isso a gente já sabe, mas eu quero saber como é que a gente faz isso. Você me dizer que a gente conheça a si mesmo, eu já sei que existe essa frase, essa informação, este princípio, mas como desenvolver isto? E aí vem um espírito, Santo Agostinho, e começa a dizer dele mesmo, vida pessoal: façam como eu fazia quando estava encarnado. A cada noite façam um levantamento, e no outro dia procure reformar. Então vem toda uma explicação pontual, bem ajustada, bem dentro do que Allan Kardec queria. O que eu acho que ele não esperava era o final da resposta. Porque vem o espírito de Santo Agostinho dizendo: façam como eu fazia. E passou a ditar todos os seus movimentos, até chegar no último parágrafo da consideração, que ele sai do eu e entra no nós. Como assim? Ele deixou de ser um indivíduo e ele passou a ser uma coletividade. E que coletividade foi essa? Quando ele, lá no final da resposta, diz:
que não foi outro motivo pelo qual que nós ditamos a vocês o livro dos Espíritos. Qual era o outro motivo? Que não fosse outro que nós nos conhecêssemos a nós mesmos. Que não seja aquele de nós nos conhecermos por dentro e fazer a grande cura moral. Que curioso, Allan Kardec não deve ter esperado isso, porque eu acho que até que passou batido, porque Allan Kardec não era de deixar uma situação dessa passar. O Espírito veio e depois ele falou em nome de uma coletividade, ou houve o pronunciamento de uma coletividade que ali estava assistindo aquele diálogo. Como a nos lembrar que a cura maior está dentro dessa estrutura. Depois, Allan Kardec passa para estudar as relações no livro dos médiuns, como falávamos. E quando chega a Gênese, curioso, quando ele escreve o Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz que havia 5 abordagens do Evangelho de Jesus. Mas que desses 5, ele ia escolher apenas um, que era o aspecto moral. Veja que ainda está dentro da conexão cura-moral. Quando ele diz isso, era de se esperar que ele não entrasse em outros aspectos, como um dos 5 que são os milagres de Jesus. Vem o livro A Gênese, que infelizmente é um livro pouco lido, pouco conhecido e pouco meditado, e ele abre um item no qual ele abre três grandes capítulos. Os milagres segundo o Espiritismo. Que milagres! Mas ele já no início do livro dos médiuns, ele já põe em dúvida o maravilhoso e o sobrenatural. Ele já elimina no livro dos Espíritos a característica de milagres. Vem Allan Kardec agora e ressurge de novo com os milagres. E aí, até para não ficar muito em aberto, até que eu espero que vocês tenham a curiosidade disso, no capítulo 18, ele fala dos caracteres dos milagres. Desculpa, no capítulo 13. No capítulo 14, ele sintetizou como os fluidos, e no capítulo 15, os milagres do Evangelho. Características dos milagres. Allan Kardec retoma o assunto, aborda o que são milagres, e que milagres, no conceito original, está totalmente derrocado já na sua época. Porque o milagre, como definição dos dicionários de então, diziam de que milagre era todo feito que contrariava a natureza divina. Mas se algo contraria a natureza divina, então Deus já não era aquele Deus que se tinha como perfeição. Então teria que ter um Deus acima daquele outro, porque aquele não poderia ser desrespeitado. E não é uma questão de desrespeitar no sentido de não ter a reverência. É de desrespeitar porque se há uma lei justa e perfeita, na hora que você quebrasse esta lei, você ainda não teria chegado na lei justa e perfeita, e não que ela tivesse sido quebrada. Dentro desse princípio, o milagre já não existiria mais. E para falar de milagres, o que ele fala então? Ele resgata o assunto mediúnico e agora entra de vez no assunto da cura física. E ele começa de uma forma extremamente didática. O espírito, para estar encarnado ou estar no mundo, ele precisa de um campo chamado perispírito. E o mesmo elemento que compõe este perispírito é o mesmo elemento básico que compõe o corpo físico. E aí ele começa a discussão a partir daí. Ele já estabelece uma premissa que a gente não tem muito como fugir. O perispírito, por mais rarefeito que seja, é originário de uma mesma essência da qual o corpo físico também. E ele dá uma síntese de saída, dizendo que a cura se dá pela substituição de uma molécula malsã por uma molécula sã. Teoricamente isso é muito vago. Até porque molécula era o termo da época. Hoje, se ele tivesse aqui, ele iria falar em outros elementos. Mas pouco importa. Há uma substituição. Mas como que se dá a substituição? Nós ficamos muitas vezes intrigados com isto. Por quê? Porque quando nós vemos uma matéria física constituída, não temos como conceber uma matéria sutil acima desta. Não temos conceber porque não pensamos.
Porque se a gente pensar no assunto, imediatamente já tem uma concepção. Por que é que quando eu me lembro de uma coisa que eu gosto de comida, na mesma hora eu salivo? Ou então algumas pessoas dizem, nossa, eu me lembrei agora de um prato, chega, eu estou sentindo o cheiro. Mas não tem o cheiro no ambiente. Então quem é que está produzindo esse cheiro? Quem é que está produzindo, fazendo as suas glândulas salivares se manifestarem? Ou então você se lembra, você está aqui, diz, ainda bem que hoje em dia, em palestras, normalmente não se usa mais lousa com giz. Porque o giz de antigamente, quando ele passava na lousa e fazia aquele risco fino, ai, a gente só de lembrar já arrepia de novo. Mas quem é que lhe arrepiou? Porque nem tem lousa, nem tem giz, nem tem ninguém riscando. Quando a gente começa a pensar nessas coisas, diz, então existe algo que não é material, mas quando entra no meu sentido, ele gera e produz uma ação material. Por que a gente consegue perceber isso? Qualquer criança percebe. Mas por que quando ficamos adultos, nos fechamos às possibilidades do imaterial sofrer ou exercer gerência no material? Eu converso com muitos médicos. Muitos deles não querem saber de nada disso de espiritismo, muito menos de magnetismo. Não, para mim o que interessa é que se eu tenho o órgão, eu abro, eu vejo, eu toco, mas eu não sei explicar por que é que umas pessoas colocam uma coisa na cabeça e ficam boas. Quer dizer que alguém consegue colocar uma coisa na cabeça e fica boa. Isso você entende. Eu não entendo, mas eu sei que acontece. Bom, alguém colocou uma coisa na cabeça e ficou boa. Esse é o primeiro processo. Segundo processo, alguém colocou alguma coisa e você ficou boa. Ah, mas que outra, alguma coisa é essa? Se for um produto químico, através de um medicamento, eu acredito. Mas eu não vi ninguém lhe cirurgiou, ninguém lhe abriu, ninguém lhe tocou e a pessoa ficou boa. Allan Kardec trata desses assuntos de uma forma extremamente rica. Quando ele agora entra no capítulo 16 de A Gênese, na abordagem dos milagres de Jesus. E aí Allan Kardec foi sofisticado. Ele põe os textos inteiros onde acontecem os milagres. Era assim que eram chamados. Que ele, na maioria das vezes, chama diretamente de cura. E ele pergunta, olha como ele era curioso. Muitas vezes o mesmo magnetizador atende a 10 pessoas diferentes, com a mesma doença. Um ele cura e 9 não. Onde está a explicação? Ele poderia muito bem deixar a questão em aberto, mas ele não deixa a questão em aberto. Ele fecha a questão. São vários fatores que interferem no fenômeno de cura. Está lá em A Gênese. Dentre esses fatores tem a potência do fluido, a vontade da direção do fluido, a capacidade de absorção do fluido e a maneira como você administra o fluido. E aí você pergunta, mas por que 9 não entraram na dança? Nós religiosos temos uma mania de simplificar para não entender. Que a gente simplifica simplesmente para não entender. Não, a pessoa não ficou boa porque não teve fé. Mas e se alguém disser que o que ficou curado era o único que não tinha fé e que os outros 9 tinham? Aí a gente fica sem argumento. Porque é interessante, é muito curioso como muitas pessoas se curaram sem que nenhum fenômeno interno disparasse um fenômeno chamado de fé. Ou, até isto a gente não discute. O que é fé? Fé é crer em Deus. Então, quem não crê em Deus não tem fé. Tem pessoas que não creem em Deus e têm mais fé do que muitos crentes. Tem muita gente que não é espírita, mas tem mais fé do que os espíritas nos espíritos. Porque quando alguém diz assim, olha, assim que eu desencarnar, eu venho te aparecer. Pelo amor de Deus, não faça uma desgraça dessa. Ah, mas você não me ama tanto, o que tem eu vir para perto de você? Então, quer dizer, é uma crença fundada no coisa nenhuma. Porque se eu acredito que existe vida espiritual, por que eu ainda não admiti a possibilidade de alguém do mundo espiritual vir a mim? Porque eu simplesmente rejeito.
E rejeito porque não quero processar essa informação. É uma informação que não me toca. A mulher hemorroísta, como Kardec lembra, ela antes de sair de casa disse, se eu tocar-lhe, nem que sejam as vestes, eu fico curada. E ela consegue tocar as vestes. Mas era só ela quem estava tocando as vestes? Não, eram várias pessoas. E por que as outras várias pessoas não se curaram naquele instante? Porque não tinha uma dessas componentes que Allan Kardec coloca. E aí ele até discute. Ele chega a dizer bem classicamente, Deus não opera milagres. E mais ainda, Jesus não precisava de nenhuma energia estranha, no referência mundo espiritual, para realizar qualquer coisa. Quando a gente ouve, a gente diz, faz sentido. Mas logo em seguida alguém diz, mas ele era o médium de Deus. Aí a gente aceita melhor. Porque na hora que eu vejo o fenômeno mediúnico, eu me isento de ter que pensar. O máximo que eu penso é, eu concordo ou eu discordo. E ficamos nessa. Aquele médium é bom, aquele ali é fraco. Aquele ali eu não acredito nele, aquele eu acredito. E por que naquele que você acredita? Eu acredito porque ninguém estava vendo que eu estava sem meia. E ele disse que eu estava sem meia. Quer dizer que isso dá força para a sua crença. Alguém adivinhar que você está sem meia. Ou que você está com as meias trocadas. Ou que você hoje molhou apenas o cabelo em vez de tomar um banho. Ou que ele vai dizer assim, olha, eu estou vendo aqui pela sua aura que existe alguma coisa que está lhe perturbando. E algo que já vem assim de uns 3, 4 dias que está lhe perturbando. E você diz, não, mas eu não tenho nenhuma perturbação. Tem. E aí a gente começa a processar e a gente encontra. Lógico que você vai encontrar algum problema. Quem de nós não tem problema todos os dias? Ele diz, nossa, o cara acertou tudo. Acertou tudo e agora tem toda a fé. Agora, esse aí eu tenho fé. Porque ele acerta. O que ele me pergunta, mas está sempre encaixado. Sim, mas ele nunca lhe afirma, ele só lhe pergunta. É o jeito dele. Ou seja, a gente não quer analisar o fenômeno. E nem analisamos nada. Allan Kardec trata das curas com toda essa preciosidade e nós não analisamos. Eu estou fazendo referência apenas à Gênese. Porque, na realidade, nós deveríamos buscar o que ele fala de cura, por exemplo, na Revista Espírita. Na Revista Espírita tem desde uma fratura exposta, em que numa reunião estavam as pessoas sentadas e, de repente, alguém diz, isso aqui é uma mediunidade, o espírito de Mer está junto da senhora. Opa, até aí não tem nada, eu posso dizer, olha, o espírito da sua avó está aí sentado ao seu lado. E você vai dizer, mas ela ainda está encarnada, pois ela desdobrou-se e veio. A gente tem saída para tudo. Mas ali era uma questão muito categórica. O próprio Allan Kardec estava no ambiente. O espírito está aí. E ninguém estava vendo o espírito. E ele está pegando na perna. E ele vai começar a fazer uma torção na perna dela. E todo mundo escuta quando a perna faz... Ele torce a perna sem ninguém chegar perto da mulher. Nossa, que coisa espantosa. Pois é, espantoso. Você leu isso, ficou admirado, ficou. E o que ele explicou para que isso pudesse acontecer? Não, ele não explicou mais nada. Não, ele não explicou mais nada. Ou você ficou apenas na aparência do fenômeno e não mergulhou para ver qual era a explicação que estava lá por trás. Mas então, peraí, se um espírito pegou alguém com a perna fraturada, a fratura exposta, deu a torção, houve o encaixe da perna, sem que ninguém tocasse, houve até o ruído disso, e ele ainda falou, vai ficar doendo por vários dias, e eu voltarei para continuar a terapia. Uau! E ele não disse mais nada. Ele não disse ou eu não quis saber? Porque a gente não quer saber. Na hora que a gente sabe de uma coisa dessa, eu vou dizer agora para todo mundo, que pelo menos uma vez na vida um espírito curou uma fratura exposta, sem que ninguém tocasse.
E todo mundo presenciou. E todo mundo viu a perna agora de novo no local. E o Espírito ainda diz no final, preparem agora as armações para conter a perna, para que o osso não saia do lugar. Sim, mas e o resto da história? Como é que aconteceu isso? Como é que esse Espírito fez isso? A gente já se apressa em dizer, o Espírito fez tudo sozinho. Porque ninguém chegou perto. Ninguém chegou perto, ou não precisou que ninguém chegasse perto. E se não precisou, por que não precisou? O que esse Espírito foi buscar como instrumento, como alavanca, como mecanismo para fazer uma torção na perna e encaixar uma fratura? Podia se perguntar, e por que o Espírito não fez uma analgesia? Por que ele não tirou a dor? Para que não houvesse dúvida de que o fenômeno era real. Porque imagina, você está com a fratura exposta, e aí o pessoal escuta clac, e a pessoa diz, olha que legal, minha perna ficou boa, e eu não senti nada. Alguém iria dizer, essa perna não estava tão doente assim. Porque é impossível vocês dar uma juntada no osso e não sentir nada. Pelas explicações temos lá, os espíritos contiveram os fluidos do ambiente. Mas que ambiente? Um ambiente preparado por pesquisadores do nível do Sr. Allan Kardec. Homens sérios, voltados para entender um fenômeno, reconheceram a presença do Espírito que era conhecido enquanto encarnado e agora estava na condição de desencarnado, se pronuncia com os mesmos dizeres, a mesma forma e diz, vou fazer, e faz. Dizendo agora o quê? Do jeito que eu fazia quando estava encarnado, faço hoje, usando as energias que eu consigo coletar. E por que ele não faz mais em outros lugares? Obviamente, não tinha as mesmas energias para fazer. Ah, mas isso é uma desculpa muito amarela. Não amarela, nem azul, nem cor-de-rosa. É uma explicação do fenômeno que, para que algumas coisas aconteçam, é preciso ter pré-requisitos. Allan Kardec era magnetizador. O próprio Demério era magnetizador. No grupo que tinha lá, ele não chega a consignar, mas tinham magnetizadores, porque no início, o senhor Allan Kardec estava o tempo todo cercado de magnetizadores. Homens que tinham fluidos, que tinham energia suficiente para liberar, para fazer uma eclosão de um fenômeno. Ah, mas eu nunca percebi que no livro de Allan Kardec falava tanto disso. Pois fala, e fala muito. A nossa questão é que o nosso hábito é aquele, o nosso mal moral começa no nosso excesso de acomodação. A gente se acomoda, a gente não investiga, a gente não duvida, a gente morre de medo de duvidar. É terrível. Um dia eu estava conversando, uma coisa que eu brinco sempre, dizendo que eu não vou para o umbral. E eu falei naquele dia de uma forma mais peremptória isso, de que Deus não poderia ser Deus se ele criasse um umbral. Para a gente viver aqui na Terra, que convenhamos com crise, com tudo que está acontecendo, a gente vive bem, convenhamos. Nós estamos bem no filme. Aí imagina, a gente vai sair daqui agora para um lugar ruim, pior do que isso. Então a gente deveria dar graças a Deus pelas crises, porque aqui está melhor do que o que está lá, pelo menos o que está lá naquele filme. E eu falei esse negócio. Quando terminou a palestra, veio uma senhora de lá para cá e disse assim, olha, odiei sua palestra. Eu digo, nossa, mas por quê? Ele disse, e agora eu vou para onde? Eu digo, eu tirei o chão dela. De repente a gente não suporta que alguém tire o nosso chão, nem que seja ruim. E agora eu vou fazer o que quando eu morrer? Você acabou com a minha vida. Eu digo, não, mas você está viva. E quando eu morrer? Eu digo, você quer ir para o umbral? Não é que eu quero. Eu digo, claro que você quer. De uma certa forma eu quero, pois pode ter certeza que você vai ter seu umbral, porque você mesma está preparando isso. Mas você disse que você não vai. Disse, eu não vou, nem me procure por lá, que eu não estou lá, não. E se você é melhor do que eu digo, eu não sei se eu sou melhor ou sou pior. Agora, para o umbral, eu não vou. Eu não quero ir para lá, por que eu tenho que ir para lá? Não, mas é da lei de Deus que é para ir para o umbral. É da lei dele.
Tem certeza? Quer dizer que você entende que Deus é amor. O livro dos Espíritos diz que Deus é inteligência suprema. E você acha que Ele vai condenar você desgraçadamente para um umbral? Não mais. E aí vem os argumentos. Na realidade, a gente não está desconfortável com a doutrina espírita, nem com palestrante, nem com livros. Nós estamos desconfortáveis conosco. A gente prefere ficar acomodado. Deixa esse negócio para lá, sei lá. Quando eu chegar do outro lado, eu vou ver. Tomara que você veja. E se você chegar lá tão cego, que você nem lá queira ver. Nós precisamos dispor dessa condição de cura. Não como um modelo de atrair gente. Não como um modelo de fazer unidades de cura para competir com quem quer que seja ou com quem quer que seja. Mas nós temos um potencial fenomenal. O nosso potencial é tão grande de um jeito, que a gente tem medo dele. E por isso mesmo a gente não acredita. Aí a gente duvida de milagres, a gente duvida de proteção, a gente duvida de tudo. Tanto é verdade que todos nós temos um anjo protetor. Todos. Você é espírita, sabe que sim. Você não é espírita, sabe que sim, do mesmo jeito. Todos nós temos um protetor. Mas quem é que acredita neles? A gente não acredita, a gente acredita no obsessor. No obsessor, no perturbador, na pessoa que tira o sossego da nossa vida. A gente acredita sempre na coisa ruim. Porque acreditar nisso é bom, porque evita que eu seja melhor. Eu fico na condicionante do erro do outro, da falha do outro. O outro é quem me atrapalha. Tanto é verdade que Jesus coloca: se o teu irmão tem algum problema contigo, e tu vais depor uma oferenda no altar, antes reconcilia-te com teu irmão. E por que Jesus disse assim? Porque normalmente é o outro que tem problema com a gente. Não sei se vocês já perceberam isso. Nós não temos problemas com ninguém, concordam? A gente não tem. E quando tem é porque o outro nos perturbou. É sempre o outro que perturba a gente. Nós, a rigor, somos todos muito bons. Desde que ninguém pise no nosso calo, desde que ninguém olhe para a gente com a cara feia, desde que ninguém seja inconveniente, desde que, na realidade, até Jesus já tinha percebido isso. Se o teu irmão tem problema contigo, por quê? Já que o problema é dele, vamos lá resolver. Porque se Jesus tivesse dito, se você que tem problema com alguém, a gente ia dizer, mas eu não tenho problema. Na condição de psicanalista, uma vez eu estava ouvindo uma paciente, e eu perguntava para ela, quais são as suas dificuldades? Eu não tenho dificuldades. Tá bom, você tem algum problema? Eu disse, nenhum. Você já teve algum problema na sua vida? Nunca. Você veio para cá só porque alguém lhe mandou, não foi isso? Foi. E quem mandou você por quê? Não tem a menor ideia. Quer dizer que uma pessoa não tinha o que fazer, aí mandou você para se tratar de uma coisa que você nunca teve, não tem, nem vai ter, nem quer saber. E eu vou ter que lhe tratar disso. Mas você não precisa me tratar de nada. Eu não tenho nenhum problema. Eu digo, que bom que você não tem problema. Já que você não tem nenhum problema, deixa eu contar um meu para você me ajudar a resolver o meu. Porque a vida é assim, o que tem melhor ajuda o que está pior. Eu disse, mas eu não sou formada para lhe ajudar. Eu disse, não, mas você já se formou na vida. Você desde criança nunca teve um problema. Por exemplo, você nunca levou uma bronca do seu pai, né? Ah, já levei. Eu disse, não levou. Porque você venceu tudo isso. Eu levei. E aí a mulher se desmonta. E até hoje eu sofro por conta daquilo que meu pai me disse. Por isso que eu sou revoltada. Eu digo, uau! Se a pessoa não tinha nenhum problema, nenhum, ela escondia de si própria, porque não queria pensar o problema. Nós, como espíritas, temos um problema grande, enorme, promover a nossa cura moral. Como essa parte talvez seja mais complexa, que tal a gente começar a pensar nas possibilidades de resolver as curas menores, nos hábitos pequenos, das mágoas sem valor nenhum.
Você guarda mágoa de alguém, por quê? Eu nem me lembro, mas um dia essa pessoa me fez muita raiva. Sim, mas o que foi que ela fez? Eu não tenho a menor ideia. E você ainda está com raiva de uma pessoa que você não sabe nem por quê? E você acha que isso é inteligente? Não é, mas eu não gosto. Tá bom, você não gosta, mas precisa ficar com raiva? Não, mas quando não gosto, não está com raiva, eu digo, não necessariamente. Eu não gosto de muita gente que eu nunca vi, então eu não posso nem gostar. E não tenho raiva dessas pessoas. Não, Jacó, é difícil falar com você, tanto que ele diz um negócio, você vai já para outro lado. Eu digo, não, eu só estou querendo dizer, você que você não gostar de uma pessoa, não precisa você estar com raiva dela. Você ficar com a raiva é ruim para você. Você adoece. Você quer ficar curado? Mas eu estou com uma dor enorme e eu não consigo me controlar por conta dessa dor. Tá bom, então toma um remédio para a dor, mas não tem remédio para a minha dor. Então começa a fazer alguma coisa útil. Mas não dá com essa dor, não dá. Lógico, não dá porque você quer ficar concentrado nela. E você ficando concentrado nela, ela não passa. Ela passa se você tiver um outro foco. Mas como é que eu posso ter um outro foco quando eu estou com a dor? É simples. Quando alguém chega para você e pergunta como é que você está, você diz, estou com dor de cabeça. E se a pessoa disser, não estou perguntando isso, quero saber como é que você está. Como é que você reage? Mas eu estou com dor de cabeça. Não é isso que eu estou perguntando. Eu quero saber como é que você está. Não é a sua cabeça que está doendo, eu quero saber você. Não, eu nem sei, porque com dor de cabeça, tá bom. Então você não sabe nem quem é você, só porque está com dor de cabeça. Veja que tem alguma coisa errada. Mas é porque eu detesto tomar remédio, então fique com a dor de cabeça e diga, obrigado, Senhor. Mas Jacó, como é que eu vou agradecer por uma dor de cabeça? Não precisa agradecer, vença, mude o foco, saia da dor. Já que ela não sai de você, saia dela. Como assim? Fórmula mais simples, reze. Mas eu rezo demais. E como é que você reza? Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, como dessa desgraçada. Não faça um Pai Nosso, pelo amor de Deus. Mas eu não consigo. Muito bem, essa é a frase dominante da sua vida. Não consigo. No dia que você começar a pensar, eu vou tentar conseguir, você começou a andar. Eu vou conseguir, você já está andando. Eu consegui. Mudança psíquica. O psiquismo altera as composições físicas. Muitos dos nossos problemas que precisam de cura podem ser resolvidos sem a ajuda de ninguém, nós sozinhos. Mas eu não consigo resolver meu problema sozinho, então procure ajuda, tenha humildade. Mas a gente vai para um consultório e tem uma fila enorme. Mas é só para você que tem a fila, para os outros não tem fila. Não, mas tem fila para todo mundo. Eu vou no centro espírita, eu chego lá e está fechado hoje, já atendeu todo mundo, só na próxima semana. E eu vou passar uma semana com dor de cabeça? Não, você vai ter que dar um jeito antes disso. Allan Kardec, tratando, para fechar o nosso comentário, tratando da questão das dores, ele mostra técnica e podemos dizer cientificamente como se dão essas injunções na profundidade da alma. Campos energéticos interagindo uns com os outros, provocando aquilo que ele diz lá no começo, uma molécula malsã é substituída por uma sã. Mas como é que eu posso emitir uma molécula sã se eu estou desorganizado? Como é que eu posso organizar se eu estou todo malsão? É preciso apenas ajustes. Isso a gente pode fazer com conhecimentos técnicos, com conhecimentos psicológicos, com conhecimentos filosóficos, mas os espíritas com conhecimentos espíritas. Fica a sugestão, livro A Gênese, capítulos 13, 14 e 15, vocês vão descobrir maravilhas. Muito obrigado, uma boa noite para todos.